Oi, gente, hoje eu vim gravar... hoje eu vim gravar com o meu convidado especial que está se retirando nesse momento. O meu vídeo de leituras de maio. Eu, mais uma vez, estou postando meio atrasada, porque a gente já tá no meio de junho. Mas eu gosto sempre de fazer esses vídeos de leitura do mês pra registrar o que eu li. Normalmente eu faço TBR também, não sei se eu vou fazer TBR nesse aqui porque o mês já tá aí correndo e eu já tô no meu quarto livro do mês e nenhum deles estava na minha TBR. Então acho que eu vou só fingir que ela não existe. Mas quero compartilhar com vocês o que eu li então no mês passado. Vocês podem reparar que hoje eu tô num ângulo um pouquinho diferente porque hoje eu tô gravando sentada. Normalmente eu gravo em pé, então no fundo fica a minha prateleira, que é a mais bonita das minhas edições de luxo. Mas estou cansada de gravar em pé, entendeu? Eu sempre fico muito mais cansada. Então hoje só aceitei a minha vidinha e estou aqui sentadinha. Antes de eu mostrar pra vocês tudo que eu li em maio, caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever e deem like nesse vídeo também pra ajudar o canal a crescer. Caso você queira apoiar o canal de outras formas, vocês sempre podem comprar através do meu link na Amazon, que tá nas descrições dos vídeos. Com isso, você não gasta nada mais fazendo as suas compras, mas o canal ganha uma pequena porcentagem. Bom, pra começar então, o primeiro livro que eu li em maio foi Southern Book Club Guide to Slaying Vampires. Eu sempre me perco nesse título porque ele é gigantesco, igual os álbuns do Arctic Monkeys. Mas esse é o primeiro livro que eu leio do Grady Hendrix. Ele é o mesmo autor do Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que já foi publicado aqui no Brasil. Esse aqui ainda não foi publicado, mas ele é um lançamento mais recente. Se eu não me engano, ele é o último lançamento do autor. E esse livro vai se passar no subúrbio do sul dos Estados Unidos nos anos 90. E ele vai acompanhar um clube de leitura só de mulheres, donas de casa. E elas vão começar a desconfiar que um vizinho novo, que acabou de se mudar pro bairro, é um vampiro. Eu não sei se ao fundo do que eu tô falando vai dar pra ouvir meu gato miando, porque ele está muito revoltado porque eu fechei a porta do quarto e ele não pode entrar. Gatos não entendem espaço pessoal, né? Então vamos ter que lidar com isso. Eu juro que ele não está sofrendo, é só drama. O Grady Hendrix, então, ele vai escrever livros de terror com uma pegada mais cômica, mas eu não achei, assim, particularmente engraçado. É mais um clima cômico. E esse livro vai ser vendido como esse clube de leitura que tem essas mulheres que são amigas e elas vão atrás desse suposto vampiro. Só que, na verdade, na maior parte do tempo, só a nossa personagem principal vai desconfiar que esse cara é um vampiro e ela vai ser a única que ativamente vai tentar descobrir o que tá acontecendo, enquanto as outras não vão acreditar nela. Elas realmente só vão se juntar no final do livro. E isso foi algo que me deixou um pouco decepcionada, porque não era o que eu tava esperando. Eu preferiria se elas tivessem se juntado desde o início. Eu acho que seria uma dinâmica mais interessante. E é assim que ele é vendido na sinopse, né? Então eu já tava com as expectativas um pouco diferentes. Esse livro vai ter um gore meio nojento. Tem algumas cenas que dão aquele embrulhinho no estômago. Tem uma cena em particular que envolve barata que eu achei a mais nojenta. Mas eu sou de boa com gore no geral, não costumo ter problema. Na verdade, as cenas gores do livro foi o que eu achei mais interessante, na verdade. Acho que foram as cenas mais legais, digamos assim. Mas caso você aí tenha um problema com isso, já fique sabendo que aqui vai ter. E tem gatilhos também, obviamente, mas eu acho que como é um livro de terror, obviamente vai ter gatilho, não tem como fugir disso. Tem umas críticas sociais aqui que eu também achei interessante. Ele vai falar principalmente sobre racismo e misoginia, e eu gosto quando usam elementos de terror pra destacar problemas da vida real. Então essa foi uma parte que eu gostei também. Uma coisa horrível nesse livro são os personagens masculinos, literalmente todos são pavorosos e intragáveis, mas eu sei que isso foi de propósito. Mas mesmo assim foi muito desagradável ler qualquer cena em que tinha homens. Eu tô falando isso, mas na verdade eu não achei as mulheres também muito melhores do que isso, porque eu achei elas no geral muito chatas. Eu esperava ver mais um laço de amizade e não foi muito presente isso, na verdade. Aí a gente vai ter também o personagem do suposto vampiro, que eu também achei meio chato. O que eu achei interessante é que o mito envolvendo o vampiro aqui, ele vai ser bem específico. Tem uma coisa que eu nunca vi antes, que eu tenho certeza que não existe em outro lugar além daqui. E eu sempre acho interessante porque depois de consumir muitas mídias envolvendo vampiro, fica tudo muito parecido. Então ter um aspecto novo dá uma graça. E eu fiquei triste, na verdade, porque eu imaginei o Bill de True Blood como o vampiro desse livro. E o Bill não merece isso, porque o Bill é muito puro pra ser esse vampiro aqui também.
Como ficou bem claro aqui, eu não gostei de nenhum personagem. Achei todos bem meh no geral. Acho que o meu maior problema com esse livro é que eu passei a maior parte do tempo entediada. Eu acho que ele é um livro maior do que precisa ser. Nem é tão grande assim, ele tem 400 páginas, mas eu achei que ele ficou muito repetitivo em vários momentos. Principalmente ali naquela parte do meio, que a gente já sabe o que tá acontecendo, a gente já sabe pra onde vai se encaminhar, só que fica muito paradão, parece que tá se arrastando mesmo. Esse foi um livro que no final teve coisas positivas, mas teve mais coisas negativas. E o meu entretenimento no geral, enquanto eu tava lendo, não foi dos melhores. Eu acho que uma coisa que fez muita diferença também foi o fato de eu ter ficado desapontada com certas coisas, não só pela sinopse, mas também porque eu vi muita gente falando bem desse livro. Na verdade, eu acho que a minha opinião tá sendo bem do contra. Eu não vi ninguém falando mal. Pra achar reviews negativas, eu tive que catar mesmo. E por causa disso também que eu vou falar pra vocês não deixarem a minha opinião desmotivar vocês. Porque realmente todo mundo ama muito esse livro, mas não funcionou pra mim. Mas apesar disso, eu ainda tenho curiosidade de pegar outras obras do autor. Como eu ainda não li muita coisa nessa pegada de terror mais cômico, eu não sei ainda se esse é um gênero pra mim, então eu também quero explorar por causa disso. Mas esse aqui eu acabei dando 2 estrelas e eu fico feliz porque essa edição física não é minha, é da minha irmã. Mas eu fico triste por ela porque ela comprou enquanto eu tava lendo, então eu não pude nem dar a minha opinião pra ela antes dela comprar, o que é meio triste porque a gente costuma ter opiniões bem parecidas. Tomara que ela goste, porque essa edição é bonita. Tem isso, pelo menos. Em seguida, eu li Under One Roof, da Ellie Hazelwood. A Ellie Hazelwood é autora de Hipótese do Amor, que foi um livro que eu amei muito esse ano e que tá fazendo muito sucesso aí, porque ele é um rom-com perfeito. Então quem gosta do gênero vai amar, quem quer se aventurar no gênero também vai gostar. E a Ellie Hazelwood também vai lançar esse ano 3 novelas. Na verdade, essas 3 novelas já saíram em audiobook, mas agora elas estão saindo em e-book. A primeira delas lançou em maio, a segunda em junho e a última vai sair em julho, porque em agosto vai sair o próximo livro dela. Mas essas 3 novelas eventualmente vão ser publicadas juntas em um livro só, numa edição física, que vai se chamar Low to Love You, mas não tem capa ainda. Nessas 3 novelas a gente vai acompanhar 3 amigas que fazem parte do STEM, que seria STEM, que é uma sigla para simbolizar as áreas de ciência, matemática, engenharia e tecnologia. Normalmente essas áreas são muito dominadas por homens. E a Ellie Hazelwood, se eu não me engano, é uma neurologista. Então ela vai ser uma mulher que faz parte do STEM. Então essa é uma temática que ela vai escrever muito sobre. Em Hipótese do Amor, a Olive, que é a nossa personagem principal, é uma cientista. Agora, nessas novelas, a gente vai acompanhar essas 3 amigas que são engenheiras. E na primeira novela, que saiu em maio, a gente vai acompanhar a Mara, que é uma engenheira ambiental. E ela vai ganhar de herança da orientadora dela um apartamento. Só que quando ela chega lá pra morar nesse apartamento, ela acaba descobrindo que a orientadora também deixou esse apartamento pro sobrinho dela, que é um advogado que trabalha para uma corporação, dessas grandes corporações que poluem muito. Então a Mara, logo de cara, já vai ter um problema com ele. E, obviamente, nenhum dos dois vai querer vender o apartamento. Então eles vão acabar cedendo e decidindo dividir o espaço. E, assim, sendo obrigados a morar juntos. O que é um trope que eu gosto bastante em rom-com. Eu acho que sempre gera situações divertidas. Porque uma coisa que eu adoro também é quando tem aquela proximidade forçada. Então, mesmo que os personagens não se gostam, eles vão ser obrigados ali a estar habitando os mesmos espaços. Então vai ter essa convivência aí contra a vontade. Então aqui a gente vai ter um hate to lovezinho, eu digozinho, porque é uma novela, então tem 120 páginas. Eles não vão chegar, de fato, ficar muito tempo nessa dinâmica, porque não dá tempo. E eu gostei muito dessa novela. Eu tava um pouco apreensiva antes de ler, porque eu vi algumas pessoas falando mal. E eu queria muito acreditar que a Ellie Hazelwood ia virar uma nova autora preferida de rom-com. Então eu fiquei muito feliz de ter gostado dessa novela. Uma coisa que eu gosto muito na Ellie Hazelwood é o humor dela. Ela tem piadas muito boas, que eu acho muito engraçadas. É exatamente o tipo de humor que eu gosto e aprecio em livro. Eu também gostei bastante do casal, eles tiveram muita química e eu gostei muito da relação que eles criaram. E assim, considerando que é uma novela, eu sempre acho mais difícil torcer pra um casal quando a gente tem pouco tempo pra desenvolver. Mas dentro do limite de tempo que ela teve, eu acho que a autora fez um bom trabalho. Eu tava torcendo pra eles mesmo assim. Obviamente, a gente não vai ter um mega desenvolvimento aqui, mas dentro da proposta e do tempo, eu achei que foi ótimo. E pra esse eu dei 4 estrelas. Nessa altura do campeonato já saiu a segunda novela também, que é Stuck With You, que eu já li. Não vou falar nada
Pela minha carinha, vocês já podem saber que eu tive sentimentos positivos. Depois desse, eu li Weather Girl, da Rachel Lynn Solomon, que é a mesma autora de The X-Talk, que é outro rom-com que eu li esse ano também. Esse livro vai se passar dentro de um jornal de TV. A nossa personagem principal vai ser uma meteorologista, enquanto o cara vai ser um jornalista esportivo. Os dois são colegas de trabalho e um dia eles vão estar numa festa da empresa, onde os dois estão meio bebinhos e mais propícios a falar coisas que eles não deveriam falar. E eles vão acabar reclamando dos perspectivos chefes, que são duas pessoas que são muito autocentradas e acabam brigando muito no ambiente de trabalho porque eles são divorciados. Então tem muita tensão aí entre os dois. E aí nossos dois protagonistas vão ter a brilhante ideia de tentar fazer eles reatarem o relacionamento. E aí, nesse meio tempo, enquanto eles estão tentando fazer essa Operação Cupido, sim, igual o aclamado filme com as gêmeas Lindsay Lohan, os dois vão acabar se apaixonando um pelo outro. Uma coisa que eu achei legal nesse livro é que ele vai ter boa representatividade. A personagem principal, ela tem depressão e o cara vai ser gordo, o que eu achei legal também, porque normalmente quando tem personagem gordo é a mulher. No geral é isso, a mulher gorda e o cara saradão. Então achei algo positivo ter o contrário dessa vez. Não que a personagem feminina, no caso, seja gostosona. Os personagens aqui são bem pessoas normais, gente como a gente. O que é bom também, porque nem sempre eu tô afim de ficar lendo só sobre modelos. Eu gosto de ler também sobre pessoas normais. E o maior problema que eu tive com esse livro, na verdade, é que o casal fica junto muito rápido. Em 50% eles já estavam juntos, tipo, casal mesmo. Sim, o slow burn me estragou e eu não aceito nada menos do que isso. Slow burn nada mais é quando o casal vai se desenvolvendo bem devagarinho. A tradução literal de slow burn seria aquela queima bem devagar. São quando as coisas demoram a se desenvolver, quando o casal vai se aproximando aos pouquinhos e realmente só vai ficar lá nos finalmente. Eu particularmente gosto muito porque assim eu acho que a gente dá pra realmente ver o desenvolvimento entre eles e eles irem se apaixonando aos pouquinhos e passando pelos estágios devagar. E pra mim, slow burn é a melhor forma de se desenvolver romance dentro de livro, independente dos outros tropes, dos outros clichês que entrem aí na mistura. Pra mim, sempre tem que ter slow burn. E eu já sei que eu gosto disso, sabe? Então, quando não tem, eu fico um pouco desapontada. É aquela coisa, sabe? Depois de você experimentar um Oreo, não tem como mais comer negresco. E aí, o maior problema, na verdade, foi esse. Eu não liguei pro casal. Só que considerando que esse é um livro de romance, normalmente esse não é o intuito, porque obviamente 80% do livro vai ser sobre o casal. E assim, aqui eu nem achei insta-love, foi um desenvolvimento bem natural, considerando, porque na verdade eles vão realmente se apaixonar quando eles já estão aí tendo um envolvimento. Então eles vão gerar sentimentos mais fortes um pelo outro quando eles já estão juntos. O que na verdade é algo bem realista, se a gente para pra pensar, a maioria dos relacionamentos na vida real acontecem dessa forma. Mas, sendo bem sincera, é algo bem sem graça de ler. Sabe, é um livro de romance, então eu quero a coisa além. Então, no geral, foi isso. Eu senti falta de tensão entre o casal, eu senti falta de química também, e eu não consegui ver aquela faísca entre os dois, sabe? Eu também não liguei muito pros personagens separadamente. Então, esse foi aquele livro que eu não achei ruim, mas também não liguei, sabe? Mas eu ainda gosto do trabalho da Rachel Lynn Solomon. Eu acho que ela consegue misturar temas mais sérios e mais presentes, assim, problemas da vida real, de uma forma bem natural e sem ser pesada nos livros, o que é algo que eu gosto. E eu também gosto do humor que ela traz. E aí, nesse aqui, especificamente, pra ser aquela cerejinha no bolo, aconteceu uma coisa que eu achei horrorosa no epílogo do livro. Então não teve muito como. E eu acabei dando 2 estrelas pra esse também, né? Caraca, 2 livros, 2 estrelas no mesmo mês, é complicado. E aí depois eu li Daisy Jones and the Six, o famoso, aclamado, escrito pela Taylor Jenkins Reid. Esse aqui eu não acho que eu preciso da sinopse, mas pra quem não sabe, esse livro vai seguir uma banda fictícia dos anos 70 e toda a trajetória musical deles e o drama e a vida dos membros da banda. Só que o livro vai ser todo no formato de entrevista. Então o livro todo é composto por diálogo, então ele vai ser uma leitura bem rapidinha de fazer. Eu amo muito essa capa especificamente, porque eu acho que realmente parece um disco dos anos 70. Ela vai ser levemente diferente da capa que a gente vai ter aqui no Brasil. No fundo é bem diferente.
diferente, mas é a mesma foto. Eu não acho a capa em português feia não, mas eu definitivamente gosto mais dessa. E eu gostei muito desse livro, mexeu com o meu coraçãozinho. Eu gostei muito desse aspecto da entrevista que a gente vai ter aqui, porque eu achei muito novo também usar isso como uma forma de contar a história. E também pra perceber como a Taylor Jenkins Reid consegue criar histórias e personagens muito bem. Porque sendo entrevistas, teoricamente seria mais difícil de saber o que os personagens estão sentindo de verdade e o que vai estar se passando na cabeça deles, mas ela consegue fazer isso muito bem, de uma forma muito clara, dá pra entender exatamente o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Foi muito interessante também ver relatos sobre o mesmo evento que variam de acordo com quem tá narrando aquilo, então dá pra ver bem a perspectiva de cada um sobre o que aconteceu, mas também o que impacta eles dentro daquela história, porque tem coisas que acontecem que vai ser mais importante para outro personagem, enquanto pra quem tá contando ali não vai ter a menor importância e não vai nem comentar sobre aquilo. E uma coisa que eu acho que a Taylor Jenkins Reid tem muito talento é transmitir as emoções dos personagens de uma forma muito complexa e muito palpável. Eu sinto isso em todos os livros dela. E esse aqui é mais um que você termina o livro com aquele sentimento como se isso fosse real. Então dá vontade de sentar no Google e pesquisar sobre a banda e ouvir as músicas. O que foi algo que eu também senti quando eu acabei de ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Era como se a Evelyn Hugo realmente fosse uma atriz que tivesse existido. Eu tô particularmente muito animada com a série que vai ser a adaptação desse livro, que vai sair pelo Prime Video. Eu acho que essa semana ou semana passada eles acabaram todas as filmagens. E assim, eu tô apostando muito nessa série, o elenco tá incrível e vai ser muito emocionante conseguir ouvir as músicas que eles vão cantar aqui. Nessa minha edição, eu não sei se na edição em português tem isso também, mas aqui no final vão ter as letras das músicas que eles estão compondo e cantando ao longo do livro. E eu acho que vai ser uma experiência muito mágica que a série vai conseguir fazer, de fato gravar essas músicas e fazer os fãs conseguirem ouvir. Então vai trazer uma nova camada aí que vai deixar tudo mais incrível. O elenco também tá maravilhoso. Eu não consegui ler o livro sem imaginar o Sam Claflin como o Billy. A cada foto nova que eles postavam do Behind the Scenes eu ficava mais animada. Então agora eu já tô 100% contando os dias pra poder assistir. Outra coisa que também me deixou muito animada, que eu só descobri depois que eu terminei de ler o livro, é que a versão em audiobook a gente vai ter um full cast, então vai ter um ator diferente interpretando cada um dos personagens. E como aqui tem esse formato de entrevista, a gente não vai ter um narrador em si, o audiobook é basicamente como se fosse as entrevistas mesmo, como se a gente estivesse ouvindo a transcrição em áudio da entrevista. Então acho que vai ser uma experiência muito divertida. Eu com certeza vou querer reler esse livro só pra poder reler com o audiobook. Apesar de eu ter gostado muito, eu ainda acho que eu gostei mais de Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas esse também não vem muito atrás. E pra Daisy Jones and the Six eu dei 4 estrelas. Depois eu li He Will Be My Ruin, da K.A. Tucker. Esse aqui é outro que não tem em português. Acabou que em maio eu não li muitos livros que tem a versão em português. Mas no geral, quando tem livro em português, eu sempre vou falar o título em português. Então se eu só tô falando o título em inglês é porque não tem mesmo. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Maggie, que ela vai pra Nova York depois que a melhor amiga se suicidou. Então ela vai lá pra arrumar esse apartamento da melhor amiga. Só que a Maggie sempre achou esse suicídio meio suspeito, não é algo muito condizente com a amiga dela. Só que apesar disso, a polícia já fechou o caso e decretou como um suicídio por overdose. Só que aí, enquanto a Maggie tá arrumando o apartamento, ela vai achar a foto de um cara peladão e atrás vai estar escrito: "Ele já foi a minha salvação, agora ele será a minha ruína." Vulgo o título do livro. A Maggie, que já estava achando a situação suspeita, começa a achar ainda mais esquisito esse suicídio. Principalmente porque ela nunca nem ouviu falar desse homem, ela não sabia que a amiga estava se envolvendo romanticamente com ninguém. Então a Maggie vai tentar aí descobrir o que de fato aconteceu com a amiga e começar a procurar por evidências para que a polícia possa voltar a abrir o caso. Só que aí nesse meio tempo ela acaba se colocando em perigo e também virando um alvo. Esse foi um livro que me lembrou Verity no sentido que ele vai misturar mistério e thriller com romance, porque romance aqui vai ser uma parte importante do plot. Eu até acho que o lado do romance poderia ter sido mais bem explorado. Eu teria gostado mais porque as coisas teriam um risco maior, uma proporção maior. A personagem principal foi meio meh, não foi tão bem desenvolvida. Ela era meio estereotipada, ela era só, tipo, uma mulher rica que doa todo o seu tempo pra fazer caridade. E ela é bonita, mas ela não tenta ser bonita. E literalmente o único defeito que ela tem é que ela tem claustrofobia. Eu gostei do plot twist no final, foi bem bom, foi inesperado.
O que foi engraçado, porque ao longo do livro eu fiquei me achando muito espertinha, porque eu achei que eu já tinha descoberto tudo que tinha acontecido. E aí não. No final do livro a autora foi e me deu um tapinha na cara e falou não, não, não. Então eu gostei, foi divertido. Ele tem vários mini plot twists, na verdade, conforme a gente vai descobrindo as coisas. E eu gostei bastante do ritmo também, me deixou bem instigada com a história. O que é algo que eu sempre falo, como é importante ter em thriller, porque se você não tá curiosa pra saber o que aconteceu, não faz muito sentido. No geral, foi uma leitura que eu gostei. Eu sinto que tem algumas coisas em relação ao desenvolvimento que poderiam ter sido melhores, mas foi uma leitura que eu gostei e dei 3 estrelas. E aí eu peguei pra ler Antes de Dormir, da S.J. Watson. Esse aqui tem em português, por isso eu falei o nome em português. E eu acho que a capa é igual mesmo. Acho que tem capa do filme também. E esse era pra ser o meu livro físico do mês. Todo mês eu tento ler pelo menos um livro físico da minha estante, o que pra você pode parecer fácil, mas pra mim não é, porque eu tenho uma relação abusiva com o meu Kindle. A gente é codependente um do outro. E esse aqui, na verdade, eu não li porque eu abandonei. Eu li só um capítulo e decidi que eu não queria ler. E isso não foi nem porque eu não tava gostando, mas eu parei pra pensar e me dei conta que eu não fazia questão de ler esse livro, principalmente porque tem uma adaptação, tem um filme, e eu achei que assistir o filme seria o suficiente pra mim. Na realidade, eu tava mais animada pra ver o filme do que ler o livro. O filme, então, ele vai ter o mesmo nome e vai ser com a Nicole Kidman e o Colin Firth. E aí, depois de ler o primeiro capítulo, eu fui ler umas resenhas sobre o livro pra ver se eu realmente queria abandonar ou se valia a pena continuar. E aí eu cheguei à conclusão que eu não estaria perdendo muita coisa em abandonar o livro. Então eu deixei o livro de lado e fui ver o filme. O que eu tenho pra falar sobre o livro é nada, pois não li, não sei. Mas do filme eu gostei, foi divertido. Ah, mas só pra dar uma breve sinopse pra não ficar completamente perdido, aqui nesse livro a gente vai acompanhar uma personagem principal que ela sofre um acidente que faz ela perder a memória ao final do dia. Então toda vez que ela acorda, ela não se lembra de nada. Ela sabe quem ela é, mas ela perdeu a memória dos últimos 20 anos. Então ela não reconhece o próprio marido, por exemplo. Ela não sabe o que ela faz da vida. Então a memória dela tem muitas lacunas. Só que nesse meio tempo ela vai começar a suspeitar do próprio marido, que teoricamente é a pessoa em quem ela poderia confiar. E eu gostei bastante do plot twist que vai ter aqui no final. Não esperava nem um pouco. Eu achei bem diferente também. De novo, não li o livro, eu vi o filme, mas pelo que eu entendi é uma adaptação bem fiel. E aí depois eu peguei mais um thriller, que foi Lugares Escuros, da Gillian Flynn. Esse, na verdade, foi meu primeiro livro da Gillian Flynn. Não foi o meu primeiro contato, porque eu já tinha lido uma novela dela. E eu também assisti as adaptações de Garota Exemplar e Objetos Cortantes, que, aliás, eu amo as duas, são muito boas. Aqui a gente vai acompanhar a Libby, que é a única sobrevivente de um massacre que aconteceu com a família dela, quando ela tinha 7 anos. E nesse massacre morreu a mãe dela e as 2 irmãs. Sendo que quem é culpado pelo assassinato da família é o próprio irmão dela, o irmão mais velho da família. E o livro vai se passar mais de 20 anos depois desse massacre. A Libby vai estar num lugar meio que sem dinheiro, até que um dia ela vai ser abordada e vão oferecer dinheiro pra ela ir em um evento falar sobre o massacre. Nesse evento ela vai conhecer um grupo chamado The Kill Club. Eu não sei como ficou o nome em português porque eu li a versão em inglês, mas eu acho que provavelmente ficou aí o Clube do Assassinato, algo do tipo. E esse vai ser um grupo de pessoas que são viciadas em true crime. Então eles são todos obcecados por crimes que aconteceram na vida real e particularmente no massacre que envolve a família da Libby. Eles não acreditam que o Ben, que é o irmão mais velho dela, tenha sido de fato o culpado pelos assassinatos. A Libby, então, que vai estar precisando de dinheiro, meio que faz um acordo com esse clube pra fazer certas coisas enquanto eles vão pagando pra ela. E essas coisas envolvem entrar em contato com certas testemunhas em certos lugares específicos, meio que tentando investigar o crime. E aí, no meio do caminho, depois de entrar em contato com várias informações, ela também começa a suspeitar se o irmão dela de fato cometeu esse crime ou não. Porque ao longo desses anos todos, ela nunca entrou em contato com o irmão. Então aqui a gente vai acompanhar ela tentando descobrir se o irmão é realmente o verdadeiro culpado pelo assassinato da família. Aqui nesse livro a gente também vai ter 3 narrativas diferentes, sendo a principal delas a da Libby, mas vão ter 2 outras narrativas também. A da mãe da Libby e do Ben, que é esse irmão que tá preso. Só que essas 2 narrativas, tanto da mãe quanto do irmão, vão se passar no passado, antes de acontecer o massacre, no tempo aí que tá chegando até de fato acontecer esse evento, enquanto a da Libby vai se passar hoje em dia, nesse pós muitos anos, na verdade. Eu tava gostando bastante, eu achei a premissa muito interessante e nova também. No geral, em thriller, às vezes é difícil inovar, porque tem muitos clichês dentro do gênero, e então tem muita coisa sendo lançada aí que envolve as mesmas temáticas. E com essa premissa, eu acho que a autora conseguiu fugir bastante disso. Pra mim, lendo esse livro, também fica muito claro como a Gillian Flynn é uma boa autora.
Eu aprecio muito a escrita dela e a forma como ela cria histórias. Na verdade, eu ouvi o audiobook desse aqui, eu achei as narrativas muito boas, dos 3 narradores. Esse vai ser um livro que tem umas cenas meio perturbadoras, sim, vai ter gore também. Mas o livro, assim, na parte do meio pro final, começa a me perder um pouco. Eu comecei a ficar meio entediada, as coisas foram ficando muito repetitivas. Mas ele é daqueles livros que vai te manter tentando adivinhar o que aconteceu constantemente e ir mudando as suas teorias ao longo do livro. Eu, por exemplo, criei várias teorias, no final nenhuma delas estava certa. E era uma sensação divertida ir encaixando aí a cada informação que a gente ia recebendo, esses diferentes pedaços da história, porque às vezes uma narrativa falava uma coisa que só ia ser complementada em outra narrativa. Mas aí chegamos no final e eu não gostei. Eu achei um pouco decepcionante, principalmente em relação à magnitude do que foi apresentado antes. Em relação ao que foi desenvolvido ao longo do livro, eu não achei que foi suficiente, acabou ficando meio xoxo. Eu não senti que o final deu conta de contrabalancear o que aconteceu, então acabou ficando um pouco anticlimático. No geral, achei isso, achei um final fraco. Ainda assim, eu gosto muito do trabalho da Gillian Flynn, eu quero muito ler o próximo livro dela, se existir um próximo livro dela, já que o último livro que ela lançou foi há 10 anos atrás. Mas se ela lançar algo novo, eu pegarei pra ler com certeza. Então pra esse livro eu acabei dando 3 estrelas. E aí o último livro que eu li em maio foi Book Lovers, da Emily Henry. Esse é o lançamento novo da autora, que saiu em maio mesmo. Essa é a autora de Leitura de Verão, que é um livro que eu gosto muito e dei 5 estrelas. Ele acabou de ser lançado aqui no Brasil, agora no início de junho. Então caso você estivesse esperando só a edição em português para poder pegar esse livro, agora é a sua oportunidade. E pode pegar pra ler, porque ele tem o meu selo de aprovação. Eu tava muito animada pra ler Book Lovers, porque eu gosto muito dos rom-com da Emily Henry. Aqui a gente vai acompanhar a Nora, que é uma agente literária workaholic. Só que a Nora vai tirar um mês de férias em uma cidadezinha com a irmã dela. A irmã, no caso, basicamente obriga a Nora, porque a Nora não queria deixar Nova York, nem o trabalho dela de jeito nenhum. A Nora, nos seus relacionamentos românticos do passado, já passou por uma situação mais de uma vez, que é quando o cara por quem ela tava se envolvendo vai pra uma cidade pequena por algum motivo e lá ele acaba se apaixonando. Então a irmã da Nora vai fazer uma lista pra que a Nora consiga deixar de ser essa mulher trocada e virar a protagonista e viver essa experiência de cidade pequena. Só que em vez da Nora acabar se envolvendo romanticamente com um carinha de cidade pequena, ela vai esbarrar com o Charlie, que é um editor de Nova York, que ela não vai muito com a cara. E aí é onde eu acho que mora o maior problema desse livro. Ele foi vendido de uma forma errada. E eu odeio quando isso acontece, porque eu crio expectativas específicas. A sinopse vai dizer que a Nora e o Charlie são rivais. O que eu adoro quando tem rivais acadêmicos ou rivais de trabalho que acabam se envolvendo romanticamente. Eu sempre acho que fica uma tensão divertidíssima. Mas esse não é o caso aqui. Eles não são rivais nem um pouco, porque apesar dos dois serem da mesma área, eles não têm nem o mesmo cargo. Então não tem uma rivalidade direta, sabe? Fora isso, na verdade, eles mal se conhecem. Eles tiveram um encontro antes de se reencontrar nessa cidadezinha, que foi um encontro ruim, de fato. Eles tiveram uma reunião de negócios e eles têm uma primeira impressão ruim um do outro. Mas não passa disso, é uma primeira impressão. Eles não são inimigos, não tem hate to love, porque eles mal se conhecem e muito menos eles são rivais. Algo que eu gostei bastante nesse livro é como os personagens têm noção dos arquétipos e os tropes e os clichês de livros. E eu amo quando os livros fazem essa coisa meio meta, sabe? E os próprios personagens têm a ciência dos clichês que eles estão ali vivendo. E um problema que eu tive aqui, se repetindo nesse mês mais uma vez, é que o casal fica junto muito rápido. E eu, como cadelinha de slow burn, não consigo me contentar com um casal que já tá se pegando em 30% do livro. E aqui no caso eu gostei muito da Nora e do Charlie, mas eu não consegui ligar muito pra eles juntos. Eu gostei muito mais deles separadamente como personagens. Porque como casal eu senti que não teve tempo suficiente pra se desenvolver. Uma coisa que eu gosto muito em livro de romance é quando tem banter entre o casal. Banter, no caso, eu não consegui pensar em um equivalente pra essa palavra em português. Mas basicamente seria aquele diálogo entre os personagens que é cheio de piadinha, que é mais irônico, que é meio que um alfinetando o outro, mas sempre com essa coisa cômica. E nesse livro aqui vai ter muita banter entre a Nora e o Charlie. E aí aconteceu algo que eu nunca achei que aconteceria, porque teve banter até demais. Ao ponto que me deixou irritada. Porque quase parecia que não tinha diálogo fora a banter. Aqui também teve muita falta de comunicação, o que não é algo que eu particularmente me incomodo quando tem livro, se tem um motivo muito claro pra isso.
E aqui, apesar de ter motivo, me irritou um pouco. Não foi só a falta de comunicação entre a Nora e o Charlie, também foi entre a Nora e a irmã. Só que foi num nível exacerbado demais, sabe? Dava só vontade de chacoalhar as duas e falar, por favor, só conversem, sabe? Vocês são irmãs. Eu gostei mais especificamente do início e do final. O meio ali foi onde o livro me perdeu um pouco. E eu levei 12 dias pra ler um rom-com, o que pra mim não é normal. A minha média de rom-com é tipo 4 dias. O forte daqui foram os personagens, mas a relação entre eles não foi o alto pra mim. No meu ranking de Emily Henry, esse aqui acabou ficando por último. Em primeiro lugar tá a Leitura de Verão, em segundo People We Meet on Vacation e em terceiro Book Lovers, o que não significa que eu não tenha gostado do livro também. Mas eu vi as pessoas amando muito. Eu vi muita gente falando, aliás, que esse foi o melhor livro da Emily Henry. E eu até fiquei triste porque eu senti que eu tava perdendo alguma coisa, sabe? Principalmente porque eu gosto muito do trabalho dessa autora. Então acabei ficando decepcionada por não ter gostado mais. Com certeza tava achando que ia ser pelo menos um 4 estrelas, o que não acabou sendo porque eu dei 3 estrelas. Não é isso, gente. Esses foram todos os livros que eu li em maio. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero ver vocês no próximo, porque o próximo vai ser um unboxing. Eu tô com várias caixas enfiadas dentro do meu armário que estão só esperando ali. Já faz tanto tempo que tem umas caixas ali que eu nem lembro mais o que tem dentro. Então vai ser no mínimo divertido. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.